Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é Cid Gonçalves. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto, ainda bem, ano 2013. A nossa equipe já está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a Catita. 11 horas e 5 minutos, está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Pois é, e você liga 24610093, pode dar a sua opinião para o debate ou dar a sua nota, inclusive, ao debate. Você liga até às 2 da tarde, 3 opções de nota. Você liga, vota e você vai ficar concorrendo aos prêmios. O CD Profetizando Vida de Léa Mendonça, o DVD Advogado Fiel de Bruna Carla e ainda o CD Vento de Adoração, o CD de Lilian Lopes. Estamos começando mais um Debate 93 pela Rádio 93 FM. Estamos juntos. Gente boa, o seguinte, o assunto de hoje. Meu coração arde pela obra de Deus, mas o meu pai me atrapalha. Apesar de convertido, ele me proíbe de participar de qualquer coisa na igreja. Só tenho autorização de ir aos cultos aos sábados e domingos na companhia dele. Eu acho que meu pai não leva a sério meu chamado, só porque eu sou jovem. O que fazer para que as pessoas reconheçam um chamado que temos? Quando a nossa família nos apoia, nosso ministério, quando a família apoia nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao nosso chamado. Quando a família não apoia, melhor dizendo, o que fazer para que as pessoas respeitem nosso ministério quando ainda temos pouca idade? É uma coisa meio, até mesmo a pretexto do Dia dos Pais. Tem pais que acham que os filhos são crianças a vida inteira. E não confiam muito até no ensinamento que eles mesmos deram e acabam fazendo com que os filhos se sintam menores ou se sintam menos importantes ou menos capazes, porque ele acha que a criança não é, ou que o jovem ainda já não é capaz ainda de fazer, e aquela pessoa acaba assumindo isso. Eu sei lá, é um negócio sério. Mas em compensação, a minha sorte é que o debate é para vocês, não é para mim. São vocês que vão ter que falar sobre o assunto. Pois é, meu querido amigo pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo. Não é o Monte Olimpo, mas é o Jardim Olimpo lá em Duque de Caxias, que escolheu aqui o destaque. Vamos pela ordem da escolha do destaque. Apesar de convertido, meu pai me proíbe de participar de qualquer coisa na igreja. Meu querido amigo, pastor Manuel de Matos, muito bom dia, sempre muito bom revê-lo. Por que você pegou logo esse destaque, logo de cara, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Cid, bom dia aos ouvintes, aos debatedores aqui presentes. Bom, eu peguei esse destaque porque, a princípio, quando você lê essa frase, nós temos uma visão de um pai totalmente possessivo ou egoísta. Parece que ele quer prender a filha. Mas eu quero começar o debate talvez defendendo o pai por um momento. Eu sou pai de 3 filhos, você sabe bem, e eu sou um pai bem coruja. Já eu cuido tem um bastante, genro chegando, né? Lá, né? O genro é coisa que é para outra conversa. As espadas ainda estão lá. As espadas ainda estão lá. Se quiser as espadas eu trago para o senhor depois. Então, o que acontece? Eu quero crer, ou seja, o e-mail não fala a idade dessa menina, porque existe um problema hoje na questão das pré-adolescentes que já querem ter uma idade avançada, ou seja, já se acham muito maduras e independentes. Então eu quero crer que esse pai, na verdade, quantos anos? 18. Nossa, não, então eu já começo mudando aqui. Eu fico bobo, honestamente, num país como nós vivemos, num mundo que nós vivemos hoje, onde filhos estão indo pras noitadas, baile funk, droga, e um pai com uma menina que arde o coração pela obra de Deus, que tem o desejo de fazer a obra, 18 anos de idade. Este pai, pelo que eu tô entendendo, é líder na igreja, porque ele dirige trabalhos, dirige campanha, e ele só permite que a filha vá à campanha que ele dirige. Gente, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu já começo dizendo isso, no decorrer do debate nós falaremos melhor. Vai esquentar o trem aqui hoje, viu? Pela ordem da escolha do destaques, meu querido pastor Gilton de Medeiros, nosso Richard Gere da mesa, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Eu falei os cabelos dele, que são cabelos assim, gente, são branco, mas bonito. Não é aquele branco de velho, é um branco de charme puro. Olha, rapaz, você tá bonito, hein, pastor?
Aliás, o tempo passa. Aliás, você tá mais bonito que quando a gente se conheceu, uns 37 anos atrás. Bom tá bonito, dia, hein? Cid. Bom dia. Eu fico feliz com o seu amor, com o seu carinho. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos. A Bíblia manda, né? A Bíblia manda. Eu estou entendendo que todas essas manifestações de apreço são do fundo do seu coração. Muito obrigado. São sim. E realmente esse é um debate que vai tocar numa questão muito séria, sem dúvida, que é a capacidade dos pais manterem um relacionamento de cuidado, de proteção, de orientação aos filhos e ao mesmo tempo respeitarem o espaço que os filhos precisam ter na medida em que vão amadurecendo. Então é uma tensão. Os pais hoje são super protetores. A nossa geração, como pais, é uma geração que super protege os filhos, e talvez esse pai não esteja sabendo perceber que proteção demais funciona ao contrário e acaba prejudicando. Muito bem, entre nós também está ele, pastor Marcelo Croza, presidente do Ministério Internacional Palavra de Vitória. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo, queridão. Bom dia a todos os debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Cid. Eu destaquei, não sei se eu posso falar sobre o destaque. Pode, mas a gente está ainda falando do destaque do pastor Manuel, mas vamos lá. Então vamos ao destaque do pastor Manuel. Eu penso que os pais hoje, crentes como esse aqui que está na pauta, os pais deveriam respeitar o propósito e a vontade dos filhos estarem na igreja por conta dessas situações que nós vemos na televisão, né? Muitos pais gostariam de ter esse problema de ter os filhos na igreja até tarde, por exemplo, né? Isso eu enfrentei na igreja, né? De alguns pais reclamarem de ensaio que acabavam tarde, e eu tive que falar na igreja: olha, é melhor você vir à igreja pegar os seus filhos 11 horas, 11h30, do que ter que pegar o filho na delegacia, de ter que pegar o filho na Cracolândia, em outros lugares. Então tem que dar graças a Deus que o filho ou a filha aqui, ela está comprometida com a obra. Então eu vejo que os pais devem estar dando graças a Deus por terem filhos comprometidos com a obra, como está aqui na nossa pauta. Muito bem, entre nós também está ele, nosso querido pastor Jean Max, da Igreja Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Ele, na verdade, você sabe que ele é um atleta, né? O pastor Jean é um atleta. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo, queridão. Eu queria ter esse pique que você tem, amigo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores. É uma alegria estar aqui. Fico muito feliz de estar outra vez nesse debate. Amém, amém. O que você acha desse destaque do pastor Manuel? Eu estou em pleno acordo com o que cada debatedor já apresentou aqui, né? Nós estamos vivendo num mundo onde a juventude está completamente corrompida e desligada de Deus. Os pais que têm os seus filhos envolvidos com a obra devem realmente se alegrar, né? Levantar as mãos ao céu, agradecer a Deus, porque é até uma vitória para esse pai, ter a sua filha interessada na obra do Senhor. E eu também sou pai de 3 filhos e tenho a alegria de ver os meus filhos se envolvendo na obra de Deus, e eu penso que esse pai está agindo na contramão aí. Ele pode ter o dessabor em pouco tempo de ver a sua filha escolhendo outra opção. Devia estar orgulhoso, né? Devia estar orgulhoso de saber que a filha está com o coração ardendo pelas coisas de Deus, mas enfim, cada um sabe o que está querendo, né? Bom, ela chegou, ela está na área. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, a estilosa. Ih, caramba, mudou hoje, hein? Mudou, hein? Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Tô rindo aqui com o pastor Jean, porque ele tá encolhido e falou que ele tá com muito frio. E aqui se esse frio que ele tá esperando chegar, eu tô lascado. Eu não tenho roupa assim. Pois é, né? Exatamente. Então vamos à pesquisa. Você conhece aí alguém que sofreu para que o seu ministério fosse reconhecido por causa da pouca idade que a pessoa tinha? Olha, 70% dos nossos ouvintes, um número bastante alto, dizem que conhecem alguém sim que sofreu porque começou o ministério muito cedo, mas por causa da pouca idade, teve gente aí que não reconheceu o ministério da pessoa. Acontece, né? Na internet, 37% dos ouvintes disseram que sim, que conhecem alguém que para que seu ministério fosse reconhecido, foi difícil para que o ministério fosse reconhecido. Uma pena isso, na verdade. Nós temos alguns exemplos de crianças aí, de pessoas muito jovens que pregam, que cantam, que fazem, acontece, e são pessoas muito bem dirigidas, inclusive pelos pais. Os pais acompanham de perto, até para evitar o abuso por parte
parte de quem convida. Não é nem pela pessoa que está indo, é por parte de quem convida, para não corromper o ensinamento daquela pessoa. Pastor Manuel, apesar de convertido, ele me proíbe de participar de qualquer coisa na igreja, quer dizer, sem a presença dele. Isso denota o quê? Que ele não tem muita firmeza no que está ensinando, tem medo de que alguma coisa de fora aconteça. É preservação ou cuidado exagerado? Não, eu acho que é um exagero. Eu quero pensar que é um exagero absoluto, que a menina tem 18 anos de idade, quer dizer, não é mais uma criança. A minha filha tem 17 anos de idade, vai completar 18 em pouco tempo, e eu sou o primeiro a incentivá-la a estar na obra de Deus, a fazer a vontade de Deus, não só isso, mas a estudar. Minha filha estuda fora, anda no Rio de Janeiro toda sozinha, porque não há aquela super proteção, ou seja, há um cuidado, mas um cuidado sem exagero. Agora, o estranho é que ela diz assim, apesar de convertido, olha, é estranho o que eu vou dizer aqui, mas eu quero ser bem honesto, não parece sinais de uma pessoa convertida, embora ele esteja dirigindo trabalho na igreja, seja algum tipo de líder na igreja, porque, querido, peraí, ele só permite que a menina vá aos cultos que ele dirige. Peraí, tem alguma coisa errada. Por que a menina não pode ir nos demais eventos da igreja? Por que ela não pode ir nos demais cultos da igreja? Isso tem alguma coisa de estranho. Agora, a Bíblia diz, e muitos pais se aproveitam disso, Efésios capítulo 6, versículo 1 diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Bom, o que é ser obediente? Obediente não é simplesmente você abaixar a cabeça e concordar com tudo. Obediente é você poder sentar, eu me sento com a minha filha e eu ouço o posicionamento dela. Porque nem sempre o fato de sermos pais significa que nós estamos certos em tudo. Nós temos que ter humildade para entender que tem horas que os nossos filhos vão nos dar lição, vão nos ensinar, com respeito, mas vão nos ensinar coisas que talvez nós não estamos enxergando. Então eu penso que essa menina deveria se sentar com o pai e dizer, pai, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso viver minha vida, gente. E eu percebo uma outra questão também, né? Se há um envolvimento exclusivo só naquilo que ele participa, que ele dirige, essa característica, ela aponta para sinais de problemas ministeriais que aquele pai enfrenta. Então, talvez seja interesse dele que outros trabalhos na igreja não prosperem, e por isso ele não quer o envolvimento da sua filha nisso, e que o seu trabalho tenha um apoio mais exclusivo. Mas qual a intenção de uma pessoa que quer essa atenção, quer esse foco, esse holofote só para ele? Não, isso é uma fraqueza enorme, não? Isso existe, a Bíblia chama de vaidade. E as pessoas gostam de ver isso aí. Então, o que tem que prosperar aqui é o meu. Nós não temos aqui um referencial histórico desta igreja, né? A pessoa não dá esse referencial pra gente. Agora, talvez, a gente tem que levantar essa possibilidade aqui, talvez esse pai já tenha tido alguma experiência pessoal com alguns outros líderes da igreja, ou talvez tenha visto uma outra menina da igreja ter vivido alguma experiência que na avaliação dele possa ter sido ruim e ele esteja querendo preservar. Existe essa possibilidade também. Agora, não se faz isso sem conversa, sem diálogo, sem esclarecimento. Não basta simplesmente proibir. Se ele tem alguma razão, se ele tem alguma motivação para ter um cuidado extremado, para ter um zelo extremado, não adianta simplesmente proibir. É preciso conversar. Olha, minha filha, eu estou tendo esse cuidado com você, eu estou tendo esse zelo, eu não estou lhe permitindo fazer isso ou aquilo por estas razões. Então esse pai vai ser compreendido. Agora, simplesmente, olha, não pode, só quando eu vou, deixa realmente margem para que a gente fique em dúvida com relação até mesmo ao tipo de relacionamento que existe entre esse pai e esta filha, até abrindo campo para algumas questões de natureza de desvios no comportamento ou de problemas na área da psicologia, né? Como há pouca informação, a gente fica aberto para pensar em várias possibilidades. Vamos pensar numa coisa, que vamos dar um crédito a esse pai no momento. Vamos supor o seguinte, a pessoa mora a cerca de 1h30 de ônibus do local onde ela quer ir, onde ela quer congregar. Aí pega um ônibus, o pai tem medo que ela vá por causa da violência da cidade. Vamos imaginar isso. Tem medo por causa da violência da cidade. Mas uma questão que ela reclama é o seguinte, só se ele for junto.
O problema é se ele for junto, é se ele quiser ir junto. E quando ele não quer ir junto, não deixa aí, nem vai com ela. E aí como é que fica o negócio desse? Esse lado aí da violência pode ser um ponto. Tem um sentido, agora, é um ponto favorável. Aí entra a questão do diálogo, né? Ele poderia falar isso. E ela não menciona em nenhum momento que meu pai não me deixa aí com medo da violência da cidade, tal. Ela não relata isso. Então, a questão pode não ser essa abordada da violência do Rio, que é um motivo preocupante para o pai liberar a filha para uma igreja muito distante, que tem que pegar ônibus, andar por certas regiões. A nossa igreja é numa comunidade perigosa e eu reconheço em que em determinados momentos em que o negócio fica quente lá na região, alguns jovens e adolescentes não vão para a igreja e a gente recomenda que não vá mesmo, não saia num momento em que está meio turbulento a região. Mas então, não é sempre, né, pastor? Não é sempre. De vez em quando tem essas situações. Eu já cancelei cultos por causa dessa situação, exatamente para não incentivar as pessoas a saírem de casa. Para não expor, mas é o que está sendo destacado, não é uma situação permanente. Eu tinha pensado nessa situação no início, por quê? Porque a gente sabe que existem ambientes seguros e ambientes não seguros. Exato. Não só no trajeto. Existe aqui também momento de tentação, de tentar a Deus também, né? Tem um tiroteio numa favela e vou entrar lá porque Deus está mandando eu ir. Exatamente. Não só no trajeto de casa para igreja, de igreja para casa, nos diversos horários. Mas eu vou me arriscar a tocar no assunto aqui meio nervoso. Também existem ambientes inseguros dentro da igreja. Exato. Boa, amigo. Entendeu? Tem essa questão também. Mesmo? Então, às vezes você fica assim, vamos fazer um luau com um jovem da igreja. Que luau é esse? Nem todo mundo tá lá pelo luau. Tem muita gente lá só pelo uau. Mas aí então, nós temos que verificar isso aí. Mas o que ela fala do pai é que chama a atenção e são os elementos que nós temos. Ela disse, meu pai me atrapalha, né? Não leva a sério o meu chamado. Então são palavras fortes e bem focadas em cima do que ela pensa que deve exercer para Deus. Então eu acho que nisso aí a gente acaba descartando essas questões do ambiente repente ela inseguro. quer evangelizar, ela quer fazer parte do grupo convite para pregar em determinados lugares. Mas na verdade a reclamação dela maior, pelo que eu tô vendo, é ir principalmente aos cultos. Ela disse que ela só pode ir aos cultos sábado e domingo quando o pai dias que ele vai. Agora, sabe o que eu acho estranho? Dentro do que o pastor Gilton falou um pouco antes, na questão de problemas ministeriais, a questão do cuidado dentro do próprio ministério. Meu irmão, o cara é líder na igreja, com todo respeito, ele dirige campanhas, significa que ele tem algum tipo de liderança. Espera aí, se ele tá vendo alguma coisa errada no ministério, ele deve chamar o pastor e tentar acertar. Se o negócio não se acerta, cara, pra zelar pela família dele, ele deve sair com a filha dele e ir pra um lugar que ele se sinta bem. E agora, não há esse diálogo, proibir a filha. Não, se não há, o problema está nele, porque o diálogo existe para isso, não é verdade? Se eu vejo alguma coisa errada no meu ministério, o que eu faço? Eu chamo a minha liderança e falo, gente, isso aqui tá errado, vai mudar? Ah, não, é porque tem que ser assim, então eu tô saindo com a minha família, porque eu vou zelar pela minha casa em primeiro lugar, meu irmão. A minha filha tem que servir a Deus. Segundo, observe que ela diz assim, eu só posso ir sábado e domingo quando ele vai. Com todo respeito, queridos, o cara demonstra uma irresponsabilidade porque ele só vai ao culto sábado e domingo. Porque se ele fosse nos demais, a filha iria junto, então. Significa que ele só vai à igreja no sábado e no domingo. Que tipo de líder é esse? De repente tem aquela igreja que de repente leva os jovens, vamos fazer um passeio com os jovens. Isso. Com assistência do pastor e tudo, ela também não pode ir, porque o pai também não deixa. Não, se ela já não vai nem no culto, imagina igual o pastor falou aqui, num caso de um perigo, gente, você mora numa comunidade, o negócio tá feio, olha, cuidado, não vem pro culto amanhã, amém. Você vai zelar pelas vidas, até eu como pai, às vezes a minha filha sai, vai ao curso em Caxias, e eu vejo que o negócio tá meio estranho, eu busco ela de carro, por quê? Porque eu tenho cuidado com ela. Agora, daí, bom meu irmão, senso, né? Não pode andar para lugar nenhum? Não tem um ambiente perigoso em torno da igreja, um lugar bem tranquilo, seguro. Mas assim, muitos trabalhos, principalmente essas reuniões especiais que os jovens fazem, mini vigília, acabam tarde. Então a orientação que a igreja tem é ninguém vai para casa sozinho. Quem tem carro pode vai dar 2, 3 viagens, então não faz a reunião. São eventos extras, claro, né, pastor? Por quê? Porque a pessoa vai lá e
apesar de ser um lugar tranquilo, mas meia-noite no Rio de Janeiro é um perigo, né? Na verdade, não tem lugar seguro, na verdade, mais, né? O destaque do pastor Gilton foi uma coisa que realmente preocupa, é o fato de repente, não confiar na capacidade que a pessoa tem. Ele escolheu o destaque: eu acho que meu pai não leva a sério meu chamado só porque sou jovem. Eu vos escrevi a vós, jovens, porque sois fortes, já vencestes o maligno. Tô indo totalmente contramão dessa história aqui, então. Então, o Cid e amigos na mesa, a verdade é o seguinte: hoje a juventude, ela tem uma gama de informações à disposição e de oportunidades que muitas vezes faz com que ela não saiba escolher o que quer para a sua própria vida. Porque tem muitas opções de escolha. A coisa mais comum hoje é a pessoa começar um curso universitário, depois de 1 ou 2 períodos ele interrompe aquele curso e muda para uma área completamente, mas totalmente diferente. Às vezes o cara está fazendo música e ele vai para engenharia, ele está em engenharia, pula para psicologia, entendeu? Então, há pessoas que passam por 3, 4 cursos universitários antes de se definir por um caminho. Então essa é uma situação. É possível que este pai, vendo toda essa situação, ele encare a vocação, o chamado da filha, como sendo mais uma manifestação dessa vontade, desse desejo que ainda não está amadurecido. Agora, por outro lado, pensando na direção oposta a esta, há muitos pais que cultivam, mesmo sem ter a consciência, cultivam aquela vontade eterna de ter os filhos sempre do lado. É aquele pai, aquela mãe que pensa assim, daqui a pouco eu vou construir preparando o divórcio dos filhos, né? Pois é, vou construir um apartamento para ele vir para cá. Criar um condomínio. Eu quero ter os filhos sempre do meu lado e tal. Então, o que eu vejo é isso. A inconstância da juventude atual, que é uma realidade, que é um fato, e ao mesmo tempo pais que são super protetores e possessivos. Então a gente pode ter as duas coisas juntas, criando esse quadro em que o pai não leva muito a sério, ou não dá muito espaço para a vocação que a filha diz ter. Agora, o que acontece? A verdade é que quando Deus chama, quando Deus dá um ministério para alguém, esse ministério se firma ao longo da vida. E não há vontade de pai, não há circunstância que mude isso. Um dos grandes exemplos, e é exemplo para a minha vida, é o pastor João Sorém, que foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro durante 53 anos, que teve o seu chamado ministerial aos 8 anos de idade. E ele cumpriu esse ministério com toda tranquilidade. Ele foi chamado para ser pastor e cumpriu o ministério dele. Então eu acho isso, se ela realmente tem um chamado, ela não precisa se preocupar, ela precisa permanecer firme, porque no tempo certo ele vai se confirmar. O ouvinte está dizendo aqui, pastor, dizendo o seguinte: olha, eu concordo com as atitudes desse pai. Ele está sendo zeloso com a filha. Na atual conjuntura de violência, ele deve ter sim o seu motivo, pois infelizmente, maldito é o homem que confia no homem. Só que o versículo não acaba aí. E faz dele o seu braço direito, quer dizer, faz com que ele viva a vida que ele tinha que fazer. Transfere a responsabilidade. Ela deve muito agradecer a Deus por ele ser assim, pois os pais veem o que os filhos não veem. Há necessidade de diálogo. Há controvérsia. É o que a gente está falando. É isso mesmo, gente? Diálogo. Em cima das informações que temos, é que a gente está dando as nossas a gente está dando as informações, está discutindo exatamente a informação que a gente tem. Eu acho que de uma certa maneira a gente concordou com esse ouvinte, né? Se o pai tem as suas razões, ok, ninguém vai discordar. O pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Não está sendo mencionado aqui as razões. Mas ele mesmo disse que há necessidade de diálogo. E o que não está apresentado aqui na questão do debate. Pode terminar, pastor. Pode falar, pastor. O que acontece é exatamente isso mesmo. Ninguém aqui está indo contra o pai. Nós estamos trabalhando de acordo com o que está escrito, né? Que dá a entender que o pai é totalmente possessivo, ele quer tomar para si. Torna a repetir, eu sou pai de 3 filhas, nem por isso eu prendo elas a mim, de que tem que ficar bitolada a minha vida inteira. Muito pelo contrário, aquele velho ditado: ao invés de dar o peixe, você dá a vara para ensinar a pescar. Porque senão você educa uma pessoa totalmente irresponsável. Dependente. Há pouco tempo eu celebrei há alguns anos, eu celebrei um casamento, acabou em menos de um mês. E aí a mãe disse: meu Deus, não sei o que eu fiz de errado. Eu disse: você criou uma filha, você não criou uma mulher. Porque existe uma diferença entre criar uma mulher e criar uma filha. Exato.
Você cria uma filha, é sempre, minha filhinha, não sei o que, não lava a louça, não ensina nada. Depois, meu irmão, vai refletir no casamento. Então, tá na hora dos pais começarem a criar os filhos pro futuro, ensinando como viver. É a questão aqui, o diferencial. Agora, quanto ao chamado, ela pode ter certeza de uma coisa. Primeiro, os homens chamados na Bíblia, a maioria deles foram com pouca idade. É a primeira coisa interessante nisso tudo. Segundo, os primeiros a não acreditar, normalmente, não estou generalizando, os primeiros a não acreditar são os de dentro da nossa própria casa. Isso é fato. Olha para José, ninguém acreditou no sonho dele. Olha para Jefté, um filho de uma prostituta. Jesus. Olha para Jesus. Os irmãos de Jesus disseram, ele é daqui de Nazaré, vai querer pregar pra gente, é nosso irmão. Quer dizer, olha só, então para ela ficar tranquila, porque, querida, um dia alguém chegou para mim, me lembro que eu era diácono da igreja e disse assim, olha, meu servo, entre aspas, né, o profeta, e disse, olha, o homem está impedindo o seu ministério. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, porque quem é o homem para impedir o que Deus tem para fazer na minha vida? Quem é o homem para impedir a obra que Deus tem? Nós podemos até sofrer, até pagar um preço por conta de algum homem. O homem dificulta. Mas, querido, irmã, moça, tenha certeza de uma coisa: o teu chamado, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem o homem, nem o diabo, nem o inferno inteiro pode impedir. Porque Deus é que coloca o chamado no teu coração. Agora, frente, né? Pode ser que esse chamado não seja para hoje. E esse é o problema. Pode ser que esse chamado seja para o futuro e Deus está te preparando, te lapidando através dessa circunstância para você crescer no futuro. A questão da certeza do tempo, que às vezes pode ser o grande conflito desta moça, dessa jovem, porque ela pode estar imaginando que é agora. E eu vejo na Bíblia um personagem que passou por essa experiência, que foi Moisés. Moisés, com 40 anos, ele pensou que chegou o tempo de se revelar como libertador. E ali, quando ele fez lá o seu... defendeu o judeu que estava brigando, na primeira vez ele matou um egípcio, depois ele foi intervir numa briga entre dois judeus. Um daqueles respondeu e falou, queres fazer conosco, queres legislar, quem te constitui juiz sobre nós? E ele imaginou, aí foi ali que ele pensou que o segredo dele, né, estava descoberto. Então ele teve que fugir e ele não entendeu nada. Eu imagino a crise que ele passou, porque ele era o libertador, ele foi preservado quando criança, ele tinha um chamado e ele não entendeu nada porque ele foi rejeitado naquele momento. Então, mais 40 anos no deserto. Mais 40 anos no deserto. Eu imagino como esse homem deve ter ficado em relação ao chamado na vida dele. Pior do que isso. Imagina o seguinte, de repente ele descobre, poxa, aquele a quem eu defendi, exatamente, quer dizer, do meu sangue está me acusando, por isso... Ele não foi reconhecido na própria casa, quer dizer, entre os seus. Por isso que tem um ouvinte... Mas quando tem um chamado, a sarça em chama vai aparecer. Mostrou para ele quem era. Aqui tem um ouvinte que diz o seguinte, às vezes, gente, o perigo é o próprio pai, que pode ser possessivo e com isso vai aniquilando o ministério da filha. Tem que vigiar nisso. Outro ouvinte diz o seguinte, olha, eu conheço e a experiência é própria. Infelizmente, algumas igrejas no meio do rebanho estão sendo assassinos de sonhos e ministérios. Mas pesado, hein? Né? Outro ouvinte diz o seguinte, quando eu me converti, meu esposo também implicava comigo com as coisas que eu fazia na igreja. Mas eu persisti e depois de algum tempo, se eu não fosse... E depois eu persisti, depois de algum tempo, se eu não fosse, ele já perguntava e acabou me apoiando. Se eu não fosse fazer alguma coisa, ele já perguntava, você não vai não? E acabou me apoiando. Eu acredito que esse pai tem que acompanhar assim e apoiar a filha. Eu também tenho um filho, me preocupo muito e estou sempre procurando apoiá-lo. Incentivo, né, dos pais. Né? Tem que ter incentivo, né? Outro ouvinte é o seguinte, ó, eu acho... diferente de controle, né? Vai ver de perto, outra história, né? O outro ouvinte é o seguinte, ó, eu acho que esse pai não deve ser muito convertido não, viu? Ele deveria mesmo ter orgulho de ser um pai cristão, ter uma filha assim envolvida com as coisas de Deus. Mas, gente, não que seja o caso da ouvinte, mas existe muito ativismo dentro das igrejas. É preciso saber qual o foco e a motivação para a realização dos trabalhos na igreja. Confiança e credibilidade se conquistam. Todos nós precisamos ser antes de fazer. Foi aquilo que eu falei de ambiente seguro, né? Então, realmente existem igrejas, né, que um dos perigos que ela propõe ao seu rebanho é o ativismo. São muitas atividades, algumas sem sentido, sem razão de ser,
e afasta, por exemplo, uma coisa que acontece muito em muitas igrejas, afasta o jovem do seu desenvolvimento como ser humano, como cidadão, afasta ele da escola, afasta ele de uma Jovem pergunta demais, é isso? Daqui a pouco, oi? Jovem pergunta demais, acha que sabe demais, aí o pessoal acaba deixando de lado? É tanta atividade que aí o garoto reprova na escola, entendeu? Sim, O muito camarada não se exigido, forma. Daqui a 10 anos nós estamos se dedicando mais à igreja do que à faculdade ou o desenvolvimento então, secular. A gente entende todas essas coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, né? E às vezes os pais, eles têm essa visão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa lá. Os meus filhos, eles têm toda a liberdade para se envolverem com Deus, desde que não esqueçam o lado de cá, isso aí. entendeu? Quarto arrumado, a questão da escola em dia. Esses dias mesmo aí, eu falei, uma semana não vou para a igreja não. Mas a gente tá na coreografia, a gente tá no teatro. Falei, então me mostra o boletim aí, transforma o boletim agora em azul. Opa! Então tem que ser... A gente tem essa instrução. Se quer abraçar um lado, não pode abandonar o outro, né? Porque depois não vai ter qualidade no que faz. É importante ressaltar que numa visão sadia ou saudável da vida cristã ou da vida religiosa, as atividades da igreja impulsionam o jovem para que ele viva bem na escola, na sociedade, na faculdade, onde ele esteja. E uma vida profissional madura faz com que tenhamos bons crentes na igreja. Não pode haver essa compreensão de que uma coisa compete com a outra ou é adversa à outra. São complementares se saudavelmente colocadas. O grande problema é que muitas vezes falta esse equilíbrio, falta essa saúde aí. Eu já fui eu fui membro de uma igreja lá atrás, bem lá atrás, né? Que naquela época muitas igrejas tinham esse pensamento de que não devia estar na escola, estudar e ir à igreja durante a semana, né? Não estudar. Percebe um terrorismo espiritual, Jesus está né? voltando mesmo para quê, né? Vou me vestir de branco, vou começar a ser Nós juntemos tesouro na terra, para que você quer se formar? E o evangelho ficou durante um bom tempo sendo considerado o passatempo dos ignorantes, dos que não tem nada o que fazer, então vão para a igreja. Existem pastores isso está sendo quebrado agora, graças a Deus. Terrorismo espiritual sobre a juventude. Porque jovem, hoje a gente sabe disso, muitos, principalmente os que trabalham, à noite estão aonde? Faculdade. Então há um esvaziamento em algumas igrejas do grupo de jovens durante a semana. Não é porque o jovem não quer ir para a igreja. Não podemos, né, como pastores, nós não podemos... o pastor enfurecido com a mocidade. Exatamente. Vou dar exclusão, tem atividade final de semana, eu quero ver no culto de doutrina aqui, mas o camarada está estudando. Tem uma frase de uma música... Vai se tornar um grande dizimista lá na frente, pois né? Tem uma frase de uma música que diz assim... Está incoerente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem uma frase de uma música. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, a música do Davi Sasser. Sim. E aí eu vou pro destaque do pastor Marcelo Croza, quando ele assinou o destaque. O que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado? É preciso que as pessoas reconheçam ou deixa acontecer que no tempo de Deus a coisa acontece? Como é que funciona essa coisa? Eu volto a mencionar Moisés. Ele tentou mostrar o chamado dele pelas suas próprias mãos e falhou. E ele não entendeu nada e ele fugiu pro Egito, pro deserto, né, de Midian. Quando ele volta com o tempo de Deus, o chamado, o chamado já existia, mas ali foi o momento certo dele voltar para o Egito e não mais na sua própria força, mas tudo que aconteceu a partir dali foi na força de Deus, né? As pragas do Egito, todo o poder que Deus tinha para mostrar, mostrou na volta, no retorno de Moisés, já com 80 anos de idade. Então ele pensou, com 40 anos chegou a idade certa para eu ser pastor, para eu ser o líder, para eu ser o libertador. E às vezes muitas pessoas pensam que já chegou a hora, chegou o dia. Isso também acaba atrapalhando o ministério de muitas pessoas, porque se atropelam fazendo o ministério acontecer por sua própria força. Então destaquei essa frase aqui, porque quando chega a hora, o próprio Deus vai te respaldar para você executar o seu ministério. Mal comparando, há uma expressão que diz assim: uma dama não precisa dizer que é uma dama. Se ela diz que é uma dama, ela não é uma dama. Então, quer dizer, se você tem um chamado, se você tem uma vocação, essa vocação naturalmente vai aflorar na sua vida. A sua vivência, o seu compromisso, o seu envolvimento vai deixando
quem você é e o chamado que você tem. Se você precisa de botar uma placa, fui chamado, sou profeta, sou isso, sou aquilo, porque de alguma maneira você não é. Não está aparecendo isso de alguma forma. Então não se preocupe, minha irmã, você que... João Batista disse, eu não sou. És tu Elias? Não. És tu Messias? Não. És tu profeta? Não. E era, né? Era um grande profeta, uma voz que clamava no Aliás, deserto. dentre os nascidos de mulher, o maior, né? Então, quer dizer, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que está com essa dúvida no coração, se você tem essa chamada de Deus, fique tranquila. Viva o seu compromisso com Deus, sirva a Deus com alegria, obedeça o seu pai, porque isso é mandamento do Senhor que tem promessa. E ore pelo seu pai, porque Deus vai fazer uma obra na sua vida. Eu queria tentar dar uma resposta a esse questionamento que ela faz, usando 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles está em Mateus 10:37. A Bíblia diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se essa moça tem convicção de que o Senhor lhe chamou, né? Eu que sempre soube, desde os 14 anos de idade, pelo menos, eu sabia muito bem o que eu queria da minha vida, né? Aos 16 anos de idade já estava comandando uma guarda no quartel. Então, eu aproveitei bem essa fase para direcionar a minha vida no futuro. Então, eu confio que o jovem, ele tem capacidade de saber o que ele quer para a sua vida. Ele confia, eu tenho visto muitos e espero que essa moça realmente saiba que de fato Deus tem um chamado na vida dela. Então, ela confiando nisso, não tema sofrer o aborrecimento dos seus pais, persiga esse chamado. E a resposta que eu queria dar para ela é o seguinte: como fazer, né, para que as pessoas reconheçam o nosso chamado? Primeiro, seja aquilo que você sonha ser, que seja aquilo que você acredita da parte de Deus. E segundo, faça. Não se preocupe em dizer às pessoas que você é. Seja e faça, naquilo que puder, se envolva, porque Deus vai te honrar. E em pouco tempo as pessoas vão ver que contra fatos não há argumento. E a grande questão é como se envolver no caso dela, porque o pai não deixa. Agora, eu quero dar uma outra ajuda para ela dentro de um texto bíblico também, pastor, que é a história de Davi. Você olha para Davi recebe um chamado. Observe que no capítulo 16 de 1 Samuel vai até a casa de Jessé e libera uma unção sobre Davi. Agora, o interessante é que após Davi receber a unção, ele não se senta na sala da casa e diz assim: olha, todo mundo vai me servir agora, porque afinal de contas eu sou o rei. Ele sabia que existia uma autoridade sobre ele. E independente dessa autoridade estar certa ou errada, era autoridade constituída por Deus. Ele sabia que no tempo certo iria se cumprir. Para onde Davi volta? Ele volta para apacentar as ovelhas. Ou seja, ele entende o chamado de Deus, mas ele respeita a autoridade espiritual. Agora, lembre-se de uma coisa, querida. Davi, ele vai ser rei de Israel anos depois. Primeiro ele é rei em Hebrom durante 7 anos, depois 33 anos sobre todo Israel e 40 anos no total. Saiba de uma coisa, não é o caso aqui, só para você entender. Saul morreu e Davi assumiu o reino. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que seu pai vai morrer, senão a pessoa vai achar que eu estou... Mas existem coisas que morrerão no decorrer dessa caminhada. Por exemplo, essa questão pessoal do teu pai de não te deixar caminhar. Você também, com 18 anos de idade, precisa se posicionar. Posicionar-se não significa rebelar-se. Posicionar-se é você sentar e dizer: pai, tem alguma coisa errada. Eu tenho 18 anos, eu quero seguir minha vida, eu tenho meu ministério, o Senhor me chamou, e fazer com que esse pai entenda. Queridos, outra coisa dentro do ativismo que foi falado lá atrás, existem muitas igrejas? Existem, tem muita meninice ainda em muitas igrejas, por culpa da nossa própria liderança, que colocam pessoas nos altares para liderar, se não consegue liderar nem a sua própria casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não governa a sua própria casa, como é que pode governar a casa de Deus? Aí você encontra líderes que a sua casa está totalmente destruída, ele é um irresponsável em casa, mas ele está no altar pregando, virando cambalhota, entregando revelação, visão, fazendo campanha do lencinho, do martelo, seja lá mais o que for. Por favor, não me interpretem mal, eu estou falando aqui de coisas que eu vejo por aí. Agora, é a pura verdade, meu irmão. O que acontece é o seguinte: eu penso que o pastor que zela pela igreja, o pastor que cuida pela palavra, é um pastor incentivador. Tá aqui um jovem da minha igreja, pergunta para ele o que eu falo lá no altar. Juventude, eu quero todo mundo na faculdade, eu quero todo mundo estudando, porque hoje vocês podem não estar aqui, mas amanhã vocês serão os médicos dessa igreja, serão os advogados, serão os engenheiros dessa igreja. O pastor que não faz isso, ele está cavando a falência da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor não, da sua própria igreja local, porque a do Senhor nunca falha.
É verdade. Amém. Gente, tem um ouvinte dizendo o seguinte, ó, a minha filha começou o ministério bem cedo e no início meu esposo também não apoiou muito não. Depois de conversar, depois de muito orar, ele acabou dando um voto de confiança a ela e viu que ela realmente estava levando a sério o chamado dela. O importante é que os pais apoiem seus filhos quando eles estão querendo trabalhar na igreja. Tem que dar um voto de confiança sim, tem que apoiar sim, tem que fazer acontecer. Outro ouvinte diz assim, eu me tornei um dos ministros de louvor da minha igreja com 15 anos. Foi um período extremamente difícil. Minha mãe, não é convertida, sempre reclamava. Passados 10 anos, ela continua reclamando da quantidade de vezes que eu vou à igreja. Nesses casos, é preciso ter sabedoria para não desrespeitar os pais, contudo, sempre mostrando a eles nossas posições e nossas necessidades. Imagino eu que uma pessoa na situação dessa nossa ouvinte que faz as suas perguntas aqui, as suas inquietações, imagina um momento de isolamento, em que de repente ela não tem aquele diálogo com o pai, não tem aquele diálogo com mais ninguém da igreja, então ela fica no seu quarto. Aproveita o tempo no Facebook, aproveita seu tempo no Twitter, aproveita seu tempo em redes sociais. Não, ela pega a Bíblia e vai ler. E vai aprender. Assim como, por exemplo, algumas pessoas que começaram seu ministério no deserto. Sozinhos, isolados, aprendendo a se ouvir, aprendendo a ouvir a própria necessidade e aprendendo a amadurecer, pensando naquilo que precisa fazer e buscando em Deus o que era mais importante. Imagino essa moça agora no quarto dela pensando, gente do céu, tudo que eu precisava ouvir está sendo dito no debate. Imagino outras tantas pessoas em outras igrejas passando a mesma dificuldade, pensando, gente, eu preciso fazer exatamente isso e impor as minhas posições com relação ao meu crescimento dentro da casa de Deus. Tem alguns ouvintes mandando aqui algumas considerações, eu perdi aqui agora, mas vou achar daqui a pouquinho. Inclusive um rapaz fala que está enfrentando essa dificuldade dentro da igreja porque criou um ministério de louvor, criou um grupo para o Ministério de Louvor, não sabe ainda o nome que vai colocar, mas já está enfrentando dificuldade e resistência porque já está criando panelinha, né? Isso, de se criar um grupo, jovens criando um grupo de louvor na igreja, já tem um grupo de louvor, mas estão criando outros, um outro núcleo de louvor ali. Isso é criar panelinha ou é para expandir mais um pouco? Me expliquem isso, gente. Depende do comportamento desse jovem que está liderando ou daqueles que estão integrando esse grupo. Porque se eles já têm uma tendência a faltar à escola dominical, né, ter uma ausência nos cultos e agora cria um grupo, realmente vai criar um problema para o pastor da igreja, para a própria igreja. Então tem que primeiro esse grupo tem que ter um respaldo de presença na igreja, de presença na escola dominical, que aí sim eu acredito que ele vai ter o apoio pastoral para poder seguir em frente com esse grupo. Existem grupos e grupos e existem pastores e pastores, né? Líderes e líderes. Então, de fato, existem grupos que quando se formam estão deixando sinais claros de rebeldia. Exato. Né? Não estão à disposição, não tem coração de servo, né? São exibidos, querem aparecer, enfim. Muitos porque não estão no Ministério do Louvor, aí não estão, não tem aquele espaço. Tem isso também? Tem. Agora existem líderes também que só Jesus, né? Eles não sabem ver, não sabem ver o surgimento, o crescimento das pessoas. São duas coisas que precisam ser corrigidas. Agora, é natural que as pessoas busquem ter grupos onde elas possam interagir. Ninguém se sente bem sozinho, e numa igreja, e quanto maior é a igreja, mais as pessoas são anônimas, mais as pessoas são isoladas. Então é natural que as pessoas busquem formar grupos onde elas possam interagir, onde elas possam ter assuntos comuns, onde elas possam construir relacionamentos. Agora, como já foi destacado, é preciso ver se esse grupo nasce de uma rebeldia, se esse grupo nasce numa confrontação, qual a natureza, por que esse grupo está surgindo? Agora, é natural que as pessoas queiram formar grupos. O que acontece também, Cid, primeiro, nós temos que entender o seguinte: você vai montar um grupo na igreja, qual é a primeira pessoa que tem que saber desse grupo? O pastor da igreja. Então procure o pastor, meu irmão, procure falar com ele. Segundo, nós temos que tomar cuidado, porque não só grupo de música, o pastor Jean está aqui, é itinerante, sabe o que eu vou dizer? Tem muitos pregadores hoje em dia, e tem uma molecada, meu irmão, eles não vão pro culto nem da igreja deles, não participam de ser, não participam de nada, mas pega uma maleta, agora eu sou pregador. Não sabe nem dizer agora, onde sabe, então sabe o que deveria acontecer? As bandas se montam, daqui a pouco não vem mais a culto, não, porque a gente tá com muita agenda, muito não sei o quê. Então, meu irmão, acima de tudo, tem que estar debaixo da autoridade espiritual. Se o teu pastor é a tua autoridade espiritual,
pessoal, fique tranquilo, vai dar tudo certo, não importa o que os outros vão dizer. Agora, Cid, uma experiência pessoal, mas que vale a pena citar, e vou dizer pros pais aqui. Eu, durante muito tempo, eu evangelizei em tráfico, boca de fumo, assim como ainda vou, e eu ganhei um jovem para Jesus, que era jogador do Vasco e era também viciado em cocaína e drogas. Me lembrei dessa experiência. E o pai um dia disse para mim assim: eu prefiro ver esse menino morto do que na igreja. O pai disse pra mim isso. O menino tava uma bênção, caminhava comigo, tava uma bênção. Há 2 anos depois, aquele menino, por conta da resistência do pai, mas eu tô falando de um pai não evangélico, tá, gente? Caso específico. O pai evangélico, não, pelo amor de Deus, o pai que faz isso não é crente, tem que aprender a servir a Deus. Ele não era evangélico. Esse pai proibiu o menino, brigou, incentivou a ir pras noitadas. Algum tempo depois eu tô descendo na rua da minha casa, numa esquina, e esse menino desceu um cara num carro, deu um tiro na nuca dele, matou o menino porque ele havia voltado pra boca de fumo, tava no tráfico, e o pai desesperado no meio da rua, do lado do corpo do filho, e eu fiquei pensando, meu Deus, olha a palavra que esse pai lançou sobre esse filho. Não era bem melhor ele estar na igreja servindo a Deus? Por isso, pai, ainda que você tenha que gastar tempo, ainda que você tenha que gastar gasolina, incentive os teus filhos a estar na casa do Senhor, porque os dias são maus, gente, os dias são maus, e nós precisamos ter os nossos filhos na casa do Senhor. Se aquela igreja é uma igreja que tem ativismo, que não incentiva o jovem a estudar, procure outra igreja. O importante é os teus filhos estarem envolvidos. Confronta, a sua liderança. Exatamente, né? Aquilo que nós falamos antes, diálogo, né? Isso aí. Quer dizer, deixa eu conhecer as suas intenções, que de repente eu até vou contigo. Tem um ouvinte seguinte, ó, é muita especulação, mas especulação de cá e de lá. Não adianta ficar especulando, gente, informações que não temos. A moça disse que o pai só a deixa ir à igreja com ele. Isso está referente à confiança na moça. Quem é ela? Quem ela foi ontem? O pai conhece o seu filho? O filho de crente não é crentinho? Ela pode ter sido horrível antes de se converter? Ou ele tem medo de acontecer alguma coisa com ela? Ou ele é muito ciumento? Porque eu conheci pais assim, viu? Ou ainda, ele não confia em Deus, que ele serve para guardar a sua filha nas ruas. Quer dizer, ele diz um monte de coisas aqui, no final das contas acabou concordando com tudo que a gente falou. Mas ele errado o e-mail, porque na verdade não falou nada ir à igreja disso. Só com ele. Não. Na verdade é ir na igreja só na campanha que ele dirige. Só quando ele vai. Só sábado e domingo, então não é bem isso. Bem, aí a gente vai pro destaque do pastor Giamax. O que fazer para que as pessoas respeitem o nosso ministério quando ainda temos pouca idade? Porque tenho pouca idade, eu não mereço respeito, pastor? Não, pelo contrário, né? Foi citado aqui pelo pastor Marcelo, que os jovens são fortes. Palavra de João para ele, vocês são fortes. Quem falou isso fui eu, rapaz. Foi o Cid. Foi o Cid? Mas eu sou irmão gêmeo do pastor Marcelo. Vocês são muito parecidos. Igualzinho, até no tamanho. Diz aí, pastor. Até a camisa tem a mesma cor. Igualzinha. Vencer, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então aquilo que eu já até antecipei, né? Eu tenho uma confiança na juventude, eu sei do potencial que ela pode desenvolver em Cristo, né? Já aproveitei muito, graças a Deus aproveitei muito essa fase que o Senhor me concedeu, e é aquilo que eu disse, né? Primeiro você tem que ser, vamos lembrar de Daniel, ele foi levado com outros hebreus, outros judeus, prisioneiro para a Babilônia, e a ele foi imposto o que foi imposto a todo mundo, se alimentar dos manjares do rei. Mas ele era diferente. E ele mostrou que era diferente, propondo firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele falou pro eunuco que ele conduzia, camarada chamado Aspenaz, ele diz: experimenta os teus servos, né? Me dá um voto de confiança. Então, em todo um processo há uma comunicação. Né? Ele estava debaixo da autoridade daquele homem, não podia simplesmente se rebelar, como essa moça não pode se rebelar diante dos seus pais. Ela tem que ter coragem moral de procurar a sua família e pôr as coisas na mesa, entendeu? Esclarecer. Ele disse: experimenta, me dá um voto de confiança. 10 dias ele pediu, e você observe o meu aspecto depois dessa prova. E o Senhor, como bem foi apresentado aqui, deu provas de que ele era valoroso e que ele poderia continuar sem se contaminar. Então eu espero que essa moça, bem como todos os demais ouvintes, entendam esses 2 princípios que apresentamos aqui. Primeiro, nós temos que valorizar o potencial que a nossa juventude pode desenvolver para Deus. Não só valorizar, como incentivar. Porque de uma certa maneira nós estamos vendo uma geração aí muito apática, até dentro da obra de Deus.
muito apática, pouco envolvida, sem compromisso, né? Enfim, sem prazer nos cultos, na casa. A gente está vendo esse problema. Tanto é que João, ele chega despertando a geração que veio depois dele. Sois fortes. Né? É interessante a que... palavra de Deus está em vós. Já está dando aquele início, parabéns pela força. No início da igreja, né, quando Paulo começa a trabalhar e tem Timóteo, um filho na fé, e Timóteo assume a liderança de uma igreja, Timóteo assumiu na juventude uma igreja, né? Ele era pastor, mas um pastor jovem. E Paulo, preocupado com isso, ele escreve, 1 Timóteo 4,12, diz: ninguém não despreze a tua mocidade. Quer dizer, na tradução na linguagem de hoje, diz assim: não deixe que ninguém te despreze por você ser jovem. Então, a pessoa precisa entender que, evidentemente, quanto mais maduro, quanto mais idade, mais experiência. Mas o fato de ser jovem em si, de ser novo, não desqualifica a pessoa para o ministério. Ela até traz outras qualidades, traz outras possibilidades que às vezes a pessoa que tem mais idade já não tem como fazer. Há desafios que só um pastor jovem tem como assumir. Então não é para ter a juventude como um problema em si. A juventude às vezes é a grande vantagem de alguém. É um problema quando mal orientada, né? Eu queria voltar numa questão aqui, aproveitei aqui até o que o pastor Gilton falou, né? Deus tem muitas expectativas em cima dos jovens. Tem muitas, o próprio Deus. Ele, quando fez o homem, já planejou aproveitar muito essa fase, né? E a gente observa que o diabo também. Então, se a gente não investe nos nossos jovens, o diabo vai investir lá fora. Vejam que a Bíblia diz que o solteiro, por exemplo, né, cuida das coisas do Senhor. É a esperança de Deus em cima dos solteiros que eles aproveitem essa fase para arrebentar, para dar o gás mesmo, porque depois que casa ele cuida das coisas do marido, e da esposa, né? Então, casa, né? Há uma expectativa grande, os jovens precisam acordar, porque o Senhor conta com isso. É verdade, depois que casar, meu irmão, tem que dividir o tempo com a família, não tem pra onde não, correria. O solteiro, se o próprio Deus confiou, né? Os solteiros cuidem da casa do Senhor, ou seja, ajude, mas quem somos nós para impedir? Agora, o conselho para essa moça que eu deixo é o seguinte: primeiro, ela deve orar, porque o poder da oração, meu irmão, remove qualquer coisa. Ore antes de ter um diálogo sério com teu pai. Ore por um tempo, faça um jejum, uma campanha. Eu creio no poder da oração, do jejum. Se sente com o pai. O diálogo é o segredo de tudo. Converse, exponha para ele a sua necessidade, porque a gente está olhando aqui na ótica na visão dela, mas a gente não sabe realmente o que é, né? Eu não estou aqui crucificando o pai, porque também realmente o pai pode ter os seus motivos aí, nós não sabemos. Então é importante que ela se sente, converse. Agora, acima de tudo, ore e saiba de uma coisa: talvez o teu chamado pode não ser hoje, mas você tem um chamado de Deus e vai acontecer no tempo de Deus, tá? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, é o que a Bíblia diz. Então espera o tempo de Deus, vai se dedicando, vai se preparando no deserto, faça como Moisés, 40 anos sem ser visto por ninguém, mas de repente a sarça ardeu para ele. Aleluia. A sarça a qualquer momento vai arder para você. E aí você vai fazer aquilo que realmente o Senhor te chamou. Por enquanto, eu digo para os jovens lá da igreja, digo para os obreiros também: o chamado de vocês é servir bem a igreja. Depois Deus faz o resto que tem que fazer. Mas não é o aprendizado da mordomia. O aprendizado da mordomia. E ela aprendeu bem, ela aprendeu. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, a estilosa, O Retorno. Jesus, eu fiz tanto isso, esqueci de ligar o microfone dela. Vai, Marcela. Pois é, mas eu acho impressionante a doce voz, eu sempre falo, entendeu? Marcela, a gente tem que elogiar o voz. A gente tem que elogiar, Marcela. A gente tem que elogiar. Doçura, nessa voz assim? Não é todo dia que ela tá um doce, mas ela é um doce de pessoa. Vai lá, Marcela. Tá bem, né? Pra compensar a voz. Vamos pra pesquisa. Você conhece alguém que sofreu porque o seu ministério... para que seu ministério fosse reconhecido por causa da pouca idade? 69% caiu 1% aí. Então, Cid, dos nossos ouvintes dizem que conhecem alguém, sim. Internet, 39%, continua na mesma. 39% acreditam que sim, que já conhecem, sim. Vamos aos prêmios. Bora então, porque a Kátia Gomes, da Ilha do Governador, telefone 3975, final 38, participou da pesquisa, está faturando CD Profetizando Vida, da Leinha Mendonça. A Mary Ellen de Carvalho, de Cerâmica, telefone 2799, final 55,
leva para casa o DVD Advogado Fiel da Bruna Carla. E a Suzane Paixão, lá de Duque de Caxias, vence aí pelo Facebook e leva o CD Vento de Adoração da Lilian Lopes. E Cid, o Israel Mendes mandou um e-mail dizendo assim pra gente: bom dia, hoje é meu aniversário e eu tô ligado no Debate 93. Legal. Ele falou assim: eu queria pedir que vocês me mandassem um abraço, Cid. Parabéns, mais do que um abraço. Parabéns, campeão. Como eu faço a campanha sempre durante a semana, meu irmão, atenção, gente, presentes, não dá presente de 99, qual é o nome do rapaz? Israel. Pro Israel, olha o nome do rapaz, Israel, presta atenção. É um presente bom, um presente, né? não dá presente de 99, isso você guarda pra você. Presente de 99 você guarda pra você, não dá meia, dá pente, sabonete, perfume, dá um perfume importado. Isso. Não é verdade? E a festa tem que ser aquela festa bacana, não é com aquele bolo feito de isopor, não, aquele bolo pesado, tipo aquele que eu comi lá na igreja do pastor Manuel de Matos. Gente, que bolo foi aqui, misericórdia, aliás, foi um jantar maravilhoso. Você não e tem pra gente, claro né? que não, né? Você também foi lá, tá, Marcelo? Vem não, tá? E tem mais uma coisa, gente. Quando for fazer salgadinho, não faz que salgadinho ungido, não, pelo amor de Deus. Aquele que vem pingando óleo, aquilo mata a crente, gente. Faz isso não. Faz uma festa legal, mas dá um presente caprichado e convida a gente, né, Marcelo? Pronto, falei, acabou. Israel, parabéns. Deus Parabéns. abençoe. Chega, falei. Já fiz a Agora campanha. presente pra caramba depois dessa, hein? Ei, divide com a gente o que não servir, tá? O que for duplicado. Vou te contar, tem que ter segunda intenção na campanha, né? Voltando aqui, meus caros irmãos, meus caros debatedores, o que falar para essa nossa ouvinte que ouviu tudo que a gente falou e outros tantos que ouviram, mas a princípio ela vai continuar na mesma. Sendo a pessoa que o pai só vai levar na igreja no final de semana, a princípio vai continuar tudo do mesmo jeito, mas para ela, que ouviu tudo que a gente disse aqui, ela me imagina, e agora o que é que eu faço? Somando tudo que vocês disseram, qual a minha orientação agora? Lembrando que a gente só pode orientar, a gente não pode dizer nada do que você tem que fazer, quem vai resolver fazer é você. Pastor Marcelo Prosa. Seguir a palavra, honrar pai e mãe, obedecer, dialogar, conversar. Segundo, ter paciência para esperar o tempo do ministério. Esses dois conselhos, eu creio, se resume aí no que ela tem que fazer. Pastor Manuel. Eu termino com um texto bíblico, dentro do que o próprio pastor disse, em Efésios capítulo 6, versículo 2, que diz: 1 também, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ou seja, independente do teu pai, querida, te proibir, continue debaixo da obediência e certamente o Senhor vai te honrar. Pastor Gilton. Descanse no Senhor. A gente precisa muitas vezes de esperar que Deus está trabalhando, esperar que Deus termine aquilo que Ele está fazendo. Então, descanse. Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas e a seu tempo Ele vai mostrar o que é bom para você. Pastor Jean. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37, versos 5 e 6. Conheço algumas pessoas que quando vão disciplinar os filhos, os colocam de castigo orando. É exatamente assim. A criança é obrigada a ficar de joelhos orando. Outros casais proíbem os filhos de participar de eventos da igreja, como por exemplo acampamento. Não vai. Embora a Bíblia afirme que o pai que ama a disciplina, essa não seria uma forma de afastar a criança das coisas de Deus? Quais os males que a imposição de uma oração como castigo pode trazer com o tempo? Falando de educação de filhos, o que é melhor e o que funciona melhor? Bater ou castigar? Qual o segredo de criar filhos educados e que amem a Deus? Este e outros assuntos, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93, com o nosso querido J.R. Vargas. Pastor Gilton, obrigado pela sua presença, queridão, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Cid, pela oportunidade, pelo convite. Eu quero deixar aqui um abraço para toda a equipe do Jornal Novas que está ligado, ouvindo, o pessoal da Igreja Batista Jardim Santíssimo, o pessoal da minha casa, todo mundo ligado na 93 e ainda o povo do Rio Comprido. Muito bem, meu caro Pastor Manuel de Matos, obrigado pela sua presença, queridão. Eu que agradeço, um beijo para todos os ouvintes, aos debatedores, fiquei muito feliz em encontrar o pastor Jean aqui de novo, que é um amigo querido, Deus abençoe. Quero aproveitar para deixar um beijo aqui hoje especial aos aniversariantes Mateus, Romeu e Paulo Henrique lá da igreja, e os que eu esqueci também, me perdoe que eu não sei o nome de todo mundo. E Cid, aproveitando essa audiência tão grande, só quero dizer que sábado agora nós temos a nossa festa jesuína lá na igreja, às 19 horas, e no domingo, devido à comemoração do Dia dos Pais, o nosso culto começa às 5 horas
horas da tarde. Eu tenho que falar isso aqui porque muita gente não sabe. Então 5 horas da tarde é o nosso culto, termina às 7 e a festa continua. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Muito bem, pastor Jean Max, obrigado pela presença, amigo. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Foi muito bom estar aqui, rever os pastores, pastor Manuel, Deus abençoe. Quero mandar um abraço pro Otto, diácono Otto, que é o líder dos jovens, está ligado aqui. Fabiano Neres, cantor Fabiano Neres, que veio nos acompanhar da nossa igreja, um grande levita do Senhor, sua esposa está ouvindo também. Um grande beijo para minha amada, linda, maravilhosa, Misilene, está na faculdade. Estamos apresentando Amo Você. E para todo o povo lá de Nova Canaã, quero aproveitar também e convidar os irmãos, a igreja, toda a Ilha do Governador para nossa festa, dia 31 de agosto, que vai ser uma benção. Inclusive vamos ter lá a participação dos arrebatados. Ih, Jesus, participação lá, luxuosa. Dia 2 de setembro, no encerramento. Não sei porque a Rosane fica tão feliz quando ela ouve isso, não sei porquê. Meu querido pastor Marcelo Croza, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe sempre. A gente pede inclusive que o senhor nos leve a Deus de oração para encerrarmos o nosso debate daqui a pouquinho. A Rosane já está aqui, ó, grandona, gigantesca, 3,20 metros de altura, de puro talento. Pastor Marcelo, obrigado pela presença. Eu agradeço, Cid, agradeço a Deus também por estar aqui junto com os irmãos e quero mandar um beijo para nossa igreja Batista Nova Filadélfia, ali do Jardim Redentor, também a nossa igreja lá no Jardim Bom Pastor. Um beijo para todos que sempre também estão ligados aqui na 93. Povo de bom gosto é isso, povo de bom gosto. Por favor, pastor, leva a Deus de oração, a gente se encerra o nosso debate. Amanhã, segunda-feira, a gente volta. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque a tua palavra está sendo mencionada e muitos estão ouvindo os conselhos que estão chegando nos lares, nas vidas que estão passando por problemas de relacionamentos e que alguns estão passando pelo mesmo problema que essa jovem está passando, mas como foi dito aqui, o chamado que o Senhor tem em cada vida vai aflorar, vai se manifestar no tempo certo, na hora certa, e que haja paciência nos corações jovens, adolescentes, para esperarem esse tempo, porque com certeza vai fluir, vai acontecer e vai ser uma bênção para toda a família. Abençoa os pais que às vezes também não compreendem esse chamado, dê também aos pais a segurança necessária para deixarem os seus filhos trabalharem na tua obra, que todos os pais que estejam ouvindo agora este debate sintam agora tocados pelo Espírito Santo para apoiarem os seus filhos, incentivarem os seus filhos na obra e darem graças a Deus porque eles estão envolvidos na tua igreja e estão livres das drogas, estão livres da prostituição, estão livres de tanta coisa ruim neste mundo. E eu te agradeço, Senhor, porque tem muito jovem assim, que está com esse compromisso na tua obra. Continua chamando os jovens, continua vocacionando, continua dando força para que eles continuem na tua obra, na tua presença. Eu te agradeço, Pai, te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.